Durante o programa Linha de Passe dessa quarta-feira na SPN Brasil, né, que participamos sempre aqui no pós-rodada, eu e o colega Jean tivemos um tremendo arranca-rabo. Batemos de frente, debatemos, discutimos, a chapa esquentou. Minha opinião, passou um pouquinho do ponto, né? Ele foi um pouco contundente demais, eu também, acontece. Isso aí, meu camarada, é que nem briga de amigos jogando futebol, jogando pelada. Fica no campo. Depois vai lá, toma cerveja e fica tudo certo. Não tomamos cerveja porque está muito tarde, né? Então, estou gravando esse vídeo depois do programa e já entramos na madrugada, amanhã é dia de trabalho. Mas tomaríamos uma cerveja sem problema nenhum. Eu ia gravar esse vídeo para falar só sobre o jogo Vasco e Palmeiras e a rodada, mas, infelizmente, eu tenho que falar sobre esse assunto, embora eu e o Jean tenhamos, por sugestão minha, imediatamente aceita por ele, gravado um vídeo logo depois do programa para publicar no Twitter. Como muitos de vocês eventualmente não viram o vídeo e no YouTube já está bombando a história do nosso acalorado debate, eu compartilho com vocês agora o vídeo que eu e o Jean gravamos depois do Linha de Passe para eliminar qualquer especulação sobre os caras brigaram, coisa e tal, não se gostam, são inimigos, essas babaquices todas. Tá aí o vídeo, confira. Estamos aqui, eu e o Jean, ontem, depois de a gente quase sair na porrada no programa. Não, é exagero, não teve porrada nenhuma não, só um debate um pouco mais acalorado. E a gente resolveu gravar esse vídeo justamente porque com a rede social, com muita gente que acaba, digamos assim, tentando surfar nessa onda, como se fosse quase que um triunfo, né? Pô, os caras discutiram e tal. Geralmente as discussões não são tão acaloradas aqui no Linha de Passe. Então a gente resolveu gravar esse vídeo para justamente não ficar parecendo que tem uma coisa mal resolvida. É que nem discussão de jogo. Fica lá dentro do campo, a mesma coisa acontece aí com esse nosso bate-boca de hoje no programa. E é caso encerrado. Vai ser anulado. Enfim, não vou nem entrar na questão da arbitragem, mas acho que é o que o Mauro falou. A gente já discutiu outras vezes, uma outra vez até de maneira muito ríspida, e acho que está muito claro pra gente, pelo menos tanto pra mim como pro Mauro, que nenhum dos dois guarda rancor. A gente sempre continua conversando e discutindo depois disso, e a coisa vai continuar normal no Linha de Passe, nos outros programas. E não adianta ficar pilhando no Twitter não, que o máximo que vocês vão conseguir, quem quiser pilhar no Twitter, vai conseguir no máximo um bloco, tanto dele como o meu. Valeu, Mauro. Valeu. Pois é, isso aí não é teatro, não é nada. Eu e o Jean nos entendemos muito bem, de vez em quando a gente se desentende no programa, é normal que seja assim, ele tem as opiniões dele, eu tenho as minhas, e ponto final. Vai acontecer mais vezes? Vai. Eu espero que não dessa maneira, né? Porque realmente foi um debate um pouco quente demais. Mas ocorre, é normal. Não tem teatro, aqui na ESPN nós não fazemos esse tipo de coisa, não tem debate fake, não tem encenação, mas acontece que, eventualmente, o debate ser mais acalorado. Isso vai muito do temperamento das pessoas, do assunto que está em pauta e tudo mais. Eu acho, entrando no assunto, que é importante sim abordar esse tipo de situação, independentemente do time. É claro que se você for um cara que detesta o Flamengo, você pode estar pensando assim, mas se fosse o Flamengo você não falaria. Isso é uma das grandes bobagens que alguém fala, né? O cara afirma, não, se fosse, como se tivesse o dom da premonição do que vai acontecer se um dia ocorrer tal coisa. Falaria do mesmo jeito, já falei várias vezes. Já teve dirigente do Flamengo que me detestava porque várias vezes apontei vários defeitos, problemas, erros de arbitragem que favoreceram o Flamengo até em final de campeonato. Isso já aconteceu em 2014, por exemplo. Fui o único que com veemência falou sobre o gol do Márcio Araújo, que deu o título carioca ao Flamengo contra o Vasco no último lance, um impedimento que a arbitragem absurdamente não viu. E as pessoas esquecem isso, enfim, paciência. Mas o fato é que, de novo, o Palmeiras jogou mal, com reservas e tudo, mas ainda assim, um time melhor do que o do Vasco. O Palmeiras não apresentou um grande futebol, venceu num lance polêmico. Para mim, houve a falta do Luiz Adriano no Danilo Barcelos, na origem do lance. Mas se tivesse que sair um vencedor, seria o Palmeiras, porque jogou ainda assim melhor do que o Vasco. O time do Vasco não tem nada, gente, como jogo coletivo, como trabalho técnico, tem muito pouco. Voluntarioso, quando joga defensivamente se protege e tal. Saiu para o jogo e tomou um gol do Lucas Lima quando deixou a defesa exposta, ou seja, não consegue se recompor rapidamente. É o time que, se não jogar ali fechadinho, ele se compromete demais. E chegou a 4ª derrota em São Januário em 7 jogos. Dos 7 últimos jogos em São Januário, escrevi sobre isso no meu blog, no All Sport, está aqui embaixo na descrição do vídeo, inclusive o link, né? O link para o texto. Né? São 7 jogos mais recentes, 4 derrotas.
Bahia, Santos, Grêmio e Palmeiras. Repare, times do bloco de cima, o Bahia que estava no bloco de cima, agora está lá no meio da tabela, foram os que derrotaram o Vasco São Januário. Empatou com o Atlético Paranaense, que também é do bloco de cima ali, abaixo da zona de classificação para Libertadores, que já está inclusive como campeão da Copa do Brasil, e venceu 2 times que estão abaixo dele, Vasco. E vitórias apertadas, sobre Botafogo e Fortaleza, ambas pela diferença mínima de 1 gol. Ou seja, o Vasco não se impõe tanto assim em São Januário. O Vasco tem contado com o apoio irrestrito de sua apaixonada e fanática e sofrida torcida, mas o futebol é pouco. Ah, mas o time é fraco. Pô, e esses abaixo? Eu tenho dito isso sempre, os times abaixo são piores, elencos piores do que o do Vasco. Então o jogo coletivo do Vasco não é bom. E contra os adversários mais fortes, não oferece resistência. Observe que os 2 últimos gols que o Vasco fez em São Januário, contra o Grêmio, falha clamorosa, frangaço do Paulo Vitor. E agora, o Palmeiras, um gol contra, tolo. Um erro técnico absurdo do Mike, que empurrou a bola para dentro do próprio gol. Não estava com ninguém ali grudado nele e tal, se precipitou, fez o movimento errado e acabou marcando um gol contra. O Vasco não conseguiu fazer um gol para valer, né, nesses 2 jogos, né, porque um foi um frangaço do goleiro, uma bola facílima, que ele aceitou, o Paulo Vitor, e agora o gol contra do lateral do Palmeiras. O fato é que o Vasco não vai ser rebaixado, porque ele atingiu uma pontuação razoável, mas poderia fazer uma campanha melhor. Tá, brigar só para não cair é muito pouco, esse elenco poderia fazer mais. E o Palmeiras continua jogando mal. Não importa se com titulares, com misto, com reservas é um futebol muito abaixo do que esse elenco pode apresentar. E o Mano Menezes, né, queria comentaristas portugueses, então procurei, inclusive, um deles, um dos melhores, que fez uma análise do time do Palmeiras. Essa análise você encontra no link, que também está aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para o Pedro Bolsas, lá do lateral esquerdo do Canal 11 de Portugal, analisando o Palmeiras, análise feita antes dessa partida contra o Vasco. O link também está aqui disponível, você pode ler esse texto e ver o que um dos bons comentaristas esportivos de Portugal pensa sobre o futebol apresentado pelo Palmeiras até aqui sob o comando do Mano Menezes. E lembrando, sábado tem o Palmeiras jogando contra o Corinthians no Pacaembu, mando palmeirense. Corinthians que venceu Fortaleza com o Coelho à beira do campo, novo técnico interino, ex-lateral. Ele que substituiu o Fábio Carille, e 3-2, um Corinthians diferente, mais solto, mais agressivo, fez 2 gols, Bozelli marcou 2, e os jogadores depois do jogo reclamando muito do Carille nas entrevistas, justamente deixando transparecer, não reclamando muito, mas deixando transparecer que o clima era muito ruim entre eles e o seu ex-treinador. É um Corinthians que virá diferente, tomara que o jogo no sábado seja bom, né? Porque realmente estamos precisando de bons jogos nesse Campeonato Brasileiro, e talvez com essa mudança de comando técnico, o Corinthians se apresente um pouco mais ousado, corajoso, para desafiar esse Palmeiras que pontua, porque tem um bom elenco, tem bons jogadores, mas, a exemplo do Vasco, não tem um grande trabalho técnico, um grande trabalho feito pelo seu atual treinador. Saudações!